Aliás, continuando com o Salmo 37, né? Nós pregamos no domingo passado sobre um pedaço dele. Ele é um pouco longo, são 40 versículos, mas o que eu resolvi fazer foi separar em 4 porções lógicas, em vez de versículo por versículo, como é o meu costume, e em vez de aprofundar em cada versículo, eu tomei então 4 partes. E lembrando que aqui Davi, o salmista, ele se dirige a um crente desanimado, chateado, que não está conseguindo o que gostaria de ser ou ter, e está com um problema clássico de se perturbar com a aparente impunidade e até mesmo sucesso dos não salvos, os que não são fiéis a Deus, chamados aqui no Salmo de malfeitores e de iníquos, mas na realidade, como eu já expliquei, apontam simplesmente para os que não têm Deus. O autor esclarece então alguns pontos muito importantes para nós sabermos e praticarmos, e apresenta ao longo do Salmo caminhos a seguir, o que fazer então com isto. Então eu alterando a ordem dos versículos, mas ficando com aspectos lógicos, como eu falei, então já comentei a primeira e a segunda parte em que eu dividi esse salmo. A primeira, os crentes não devem se abalar com os ímpios. Então, está abalado, está chateado, está triste, está zangado, o que for, não é para se abalar. Então, já comentamos isso aí, usando vários versículos do salmo. E a segunda parte é o que está reservado para os ímpios. Vocês estão com inveja deles? Vocês estão com ciúmes ou estão irritados porque eles são tão ofensivos a Deus e prosperam, pelo menos aparentemente, mas às vezes não aparentemente, prosperam mesmo, pelo menos em coisas aqui da terra está visto a prosperidade deles, mas fiquem sabendo o que aguarda essas pessoas, homens, mulheres, os que não têm Deus. Saibam o que aguarda. Então essa foi a segunda parte e eu já falei bastante sobre ela. Hoje eu pretendo abordar as duas últimas, que é o contraste com a anterior, o que está reservado para nós, crentes, obviamente como um grande incentivo. Vejam o que está reservado para eles, ímpios, já vimos, e vejo o que está reservado para nós. Agora, Davi não colocou isso bem ordenadozinho, como eu disse, isso está tudo misturado entre os versículos, e deu um bocado de trabalho para eu separar, com uma certa lógica. E, por fim, vou comentar sobre rumos a seguir. E agora, uma vez que não devemos nos chatear com o progresso e nem ficar com ciúme ou zangado ou coisa assim, uma vez que nós já sabemos que um futuro terrível os aguarda, uma vez que nós sabemos as maravilhas que nos aguardam, e agora? O que eu faço aqui? Porque eu não estou lá, eu estou aqui, na terra, passando por dificuldades, passando por todo tipo de sufoco, tendo que engolir esses ímpios aí, tomando posições de autoridade, crescendo, enriquecendo, sendo poderosos, impunes, e aqui a vida vai tudo bem, a vida pode até ser muito rápida como uma folha que cai, mas isso é meio metafórico e comparado com o infinito, com a eternidade, mas no dia a dia isso aqui é sofrido, mais um ano, mais 8 anos, mais outro ano, tem dia que parece que não acaba nunca não. O que eu faço aqui? Essa é a quarta parte. Mas antes disso, vamos para quê? Para o que está reservado para os crentes, para nós. Versículo 6. Estamos então no Salmo 37. E como eu disse, vou seguir os versículos pulando, para ficar nesse foco.
Deus, né, o Senhor, versículo 5 fala o Senhor e tal. O versículo 6 então diz: o Senhor fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra aberta, pelo incentivo, pela força do ânimo que ela coloca sobre nós, pela verdade que sabemos que está por trás de tudo que é a tua palavra. Isso nos dá ânimo, nos ajuda então de uma maneira muito prática a levarmos esta vida não muito fácil aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, observe, ele diz aqui, o Senhor fará sobressair a tua justiça. Não é você que vai fazer sobressair a sua justiça, mas é o Senhor. E pode não ser agora, provavelmente não será agora. O que nós temos aqui realmente é uma vida de dureza, vivendo no meio de um mundo que nos odeia, como Jesus Cristo disse claramente, e a Bíblia aponta para isso tudo, que nós não somos deste mundo, então vamos numa contramão, remando contra a maré de fato. Então a nossa justiça, as coisas que nós fazemos que agradam a Deus, que são dignas de alguém que tem comunhão com Deus, vai ficar escondido, ninguém nota, parece que ninguém observa isso. Pelo contrário, eu entro numa luta, numa disputa qualquer, e tem o outro que conhece alguém poderoso e, bufo, derruba a minha causa, é assim. E o que eu faço? Eu não minto, ele mentiu demais na frente do juiz, eu não posso mentir, eu não menti. Resultado, olha aí o que aconteceu, perdi a causa. Isso é comum entre nós, citando apenas um exemplo. Calma, o Senhor vai mostrar a sua justiça, vai fazer sobressair a sua justiça. É mais ou menos como se a sua fidelidade a Ele, hoje, as coisas que você faz corretamente, estivessem escondidas. Não somente do mundo, mas do reconhecimento dEle. Espera aí, eu ganho com tanta dificuldade as coisas pelas quais eu vivo e tudo, e Deus me permite, Deus não viu não, o meu comportamento correto, digno, decente, nessa causa, que eu tomei como exemplo, e não viu que o outro enganou, se é que não comprou o juiz, coisa muito comum também, Deus não viu isso, Ele não vai de alguma maneira mostrar isso, então não é só que às vezes podemos ter a sensação de que o mundo não vê o que nós fazemos de bem, do que é correto, mas o próprio Deus. Podemos chegar ao ponto de ficar um pouco, assim, meio chorosos, para não dizer chateados, decepcionados com um Deus que não nos apoia. Aparentemente, parece que nem está nem vendo o que a gente faz. Calma! Ele vai sobressair a sua justiça. Você está sendo altamente observado. Não se preocupe. E ele fala também aqui, fará sobressair duas coisas, a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia, de uma maneira muito clara, para que todos vejam. Direito. Você tem direitos, nós temos direitos, os crentes têm direito. Direito de quê? De sermos abençoados por Deus, de sermos protegidos por Deus, de sermos reservados para o céu por Deus, de irmos para o céu por Deus. Nós temos direito, e esse direito vai ser mostrado para todo mundo ver. E pastor, eu ouço o tempo todo que nós somos pecadores, desagradamos a Deus, mesmo sendo salvos e tudo, e que não temos direito de coisa nenhuma. E agora o senhor está dizendo que nós temos direito disso tudinho? Estou. Eu não, a Bíblia. Está aqui. Ele vai fazer o seu direito brilhar como o sol. Que direito? Eu tenho direito. Onde é que eu arranjei esse direito? Você? Nunca, em lugar nenhum.
e em momento algum. Cristo adquiriu esse direito por ter morrido de uma maneira injusta, vamos falar desta forma, de uma maneira não natural, porque ele não merecia, ele não tinha pecado, mas ele se entregou. Então, nesse aspecto, foi imerecida, mas com pacto com o Pai, combinado de acordo com o plano da salvação, em que o Pai iria fazer cair sobre ele, injustamente, os nossos pecados. Não é esse injustamente entre aspas, porque no aspecto não é dele, não eram deles aqueles pecados. Por outro lado, não é que Deus agiu com injustiça, porque foi exatamente este o plano da salvação. O Filho se faz carne, homem, se entrega e o Pai aceita. Então ele foi punido, de fato, por pecados, ofensas, não dele. Ao fazer isto, ele comprou o direito de nos resgatar para ele, e aí pronto. Quando ele resgata um perdido para ele, quando o Espírito Santo transforma aquele perdido em alguém salvo, se torna filho de Deus, aí está cheio de direitos. Dele, Cristo, que passa para nós, ele nos transfere os direitos. Então são direitos que nós nunca vamos usar com arrogância, com orgulho. Está pensando o quê, meu amigo? Eu tenho direitos. Ele diz de outra forma: sim, eu tenho direitos, muitos, e vou querer meus direitos. Agora, eu não mereço nenhum, foi dado, mas eu aceito. Se nós não aceitássemos, estava ruim, né? Porque é por causa desses direitos nós vamos para o céu. Mas eu aceito esses direitos e eu quero mesmo que eles sejam mostrados. Eu tenho o direito de estar no céu, não estou entrando indo pela porta do fundo ou como um intruso, não, eu tenho direito de estar no céu. Adquirido por Cristo e dado a mim. Veja como são coisas diferentes. Seja como for, a Bíblia afirma que nós temos, o justo tem direito diante de Deus, dentro dessa afirmativa aqui. E esse direito vai ser explicitado, mostrado. Versículo 9, a segunda parte: os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 11: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. É provável que Cristo tenha tirado a terceira bem-aventurança daqui, quando ele diz que os mansos herdarão a terra. Então ele praticamente citou o Salmo 37. Se foi proposital, se ele sabia deste Salmo, até onde ia o conhecimento dele das Escrituras, humanamente falando, não sei. Divinamente falando, ele sabe de tudo, apesar de que ele tinha aberto mão de toda a sua onisciência. Seja como for, ele estava falando de um princípio, de uma doutrina, de um ensino, que quem conhecia profecias, ou os salmos, ou as escrituras até aquela época, eu já ouvi isso em algum lugar. Os mansos herdarão a terra. Herdeiro, porque a Bíblia ensina que se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. O filho é herdeiro. Humanamente falando, está valendo isso. A gente sabe bem isso, porque é o que existe entre nós, humanos. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque ele é herdeiro, ele próprio é herdeiro no sentido da humanidade dele. Como Deus, não. Mas como homem, ele é herdeiro, ele recebeu poder para reinar entre nós e ser filho de Deus. Então ele é herdeiro e nós herdeiros junto com ele, juntos com ele, co-herdeiros. Esse co, como Paulo usa lá, tem o sentido de igual com, herdeiros juntamente com ele, estamos juntos
com Ele. É uma posição extremamente honrosa que nós temos. E vamos reinar com Ele no milênio. Herdarão a terra. Curioso, não é o céu, que também vamos. Mas aqui, o que eles colocam, o que o Espírito Santo manda Davi colocar é a terra. Vamos herdar a terra. Olha só. Quando? Porque aqui não, é o contrário, né? Como já comentei, nós estamos em desvantagem aqui, grande desvantagem como crentes, num mundo que jaz no maligno. Então, agora não é. O céu não é a terra, apesar de que nós vamos viver na nova terra, que é a Nova Jerusalém, mas não podemos aplicar assim. Esse terra aqui é terra, assim eu compreendo. Nós vamos herdar a terra. Só existe uma possibilidade. Quando Apocalipse diz que Jesus vai reinar 1000 anos aqui e nós reinaremos com Ele. Então, é aí, isso aponta claramente para o milênio. Fico pensando nós no milênio, exercendo o poder, juntamente com Cristo, assessores dele. Aí a gente se lembra do dia, ou das épocas nesta vida que nós ficamos indignados, tristes, porque o fulano cresceu e eu não cresci, ele tão desonesto, e me enrolou aqui, e eu levei a pior, ou o outro lá, que tinha uma vida toda desregrada, viveu 90 anos, e o meu parente querido, alguém meu, tão fiel, morreu com 15 anos, e você com inveja do outro, chateado, coisa desse tipo, a gente vai se lembrar, talvez com muito constrangimento, alguma coisa assim, eu não sei como é que vai ser o nosso sentimento, mas vamos nos lembrar e dizer, ei, como eu reclamei do que não tinha sentido, como eu deixei de considerar o que a Bíblia tanto apontava para mim, vem coisa boa, mas me agarrei tanto no presente do dia a dia que pedi, foi momentos maravilhosos na minha vida na terra. Que pena. 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Aqui há um reconhecimento de que muitos justos terão, de fato, pouca coisa aqui. E a Bíblia nunca negou isto. Ela fala muito, especialmente o Velho Testamento, de coisas boas para o crente, mas algumas delas apontam para certas situações apenas da nossa vida. Algumas podem ser aplicadas em termos de eternidade, mas seja como for, a Bíblia nunca negou que o crente vai passar dificuldades aqui, muitas, e reconhece. Aí ele fala aqui, no pouco do justo e no muito do ímpio. Então, Davi está exatamente descrevendo o problema lá do cidadão, quando ele diz, não te dignes por causa dos malfeitores. É como se ele dissesse, eu reconheço que muitos justos aqui vão ter pouco, bem pouco, e muitos ímpios vão ter muito. Esta é a lei, é isso, lei não a lei de Moisés, esta é uma lei que está valendo aqui, é isso que é válido hoje, nesse contexto, tanto do Velho como no Novo Testamento, que isso pode realmente causar um problema na cabeça do crente. Agora, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Por quê? Por que que o meu pouco vale mais do que o muito dele? Eu quero o muito dele. Eu tenho bem pouquinho, e o outro tem muito. Eu, crente, fiel, o outro, talvez um pervertido,
ou um desonesto, ou um ateu, eu sei lá o que ele é, só não é uma coisa crente, fiel a Cristo, não é, e tem muito. Agora, o meu pouco vale mais do que o muito dele. Que matemática é essa, seu Davi? Em que 2 é maior do que 4? O pouco do justo inclui valores excelentes. O pouco do justo, se é uma coisa medida em termos materiais ou coisa assim, ele foi ganho com decência, com honestidade, seguindo os princípios de Deus. Isso aos olhos de Deus vale muito. O muito do ímpio, em termos materiais, em termos de valores deste mundo, foram conseguidos por, claro, uma variedade de ações, de atitudes mais malignas ou menos malignas. Não tem o mesmo grau de malignidade os descrentes, certamente, mas todas elas sem a aprovação e o agrado de Deus. Porque quem não tem fé não pode agradar a Deus. Então, tudo o que um não crente consegue, Deus olha e diz, para mim isso não vale nada. Cadê o amor a mim? Não, não tem. Então, não vale nada. Não, mas ele está rico, ele está isso, ele está aquilo e tal, é poderoso, consegue o que quer, com um telefonema as portas se abrem para ele, e tudo mais, tira a gente da cadeia, e faz o que quer, faz o que quer. Aqui. Aí Deus diz, como é que ele conseguiu esse poder todo? Foi comigo? Não, ele nem crê no Senhor. Ele faz tudo o contrário do que o Senhor manda. Não me interessa. Isso é pouco. Então não é que a matemática não é, de Davi está errada, 2 é maior do que 4. Não. Valores dos crentes, mesmo que tendo pouco nesta terra, valem muito mais do que valores dos não crentes, mesmo sendo nesta terra muito maiores. É a matemática de Deus, essa daí. Enquanto você quiser usar para Deus a matemática daqui, que você aprendeu lá nos primeiros anos de estudo, 2 mais 2 é 4, 5 é menor do que 10, enquanto você quiser aplicar isso, não vai dar certo. Você vai se frustrar com Deus, não adianta. Não use coisas daqui da terra, muitos princípios daqui, para as coisas de Deus. Aliás, são invertidos muitas vezes esses princípios. 17, segunda parte. Os justos, o Senhor os sustém. É bom ler a primeira parte do 17, porque eu li na pregação passada, quando eu falei do que é que espera o ímpio. Você deve se lembrar disso. Pois os braços do ímpio serão quebrados. Aí vem o que eu quero enfatizar agora, que é a nossa parte. Mas os justos, o Senhor os sustém. Ele não apenas deixa de quebrar os braços, mas ele ainda sustém o crente que tem 2 braços. Não é que ele se abstém de quebrar o braço do justo, do crente. Ele quebra os do ímpio. É forte, gente. O contraste é muito forte. E é de propósito, para que o crente pense assim, eu sou um tolo. Essa altura aqui da leitura, como é que ainda ouso me indignar por causa dos malfeitores, como Davi começou, nem tenhas inveja os que praticam a iniquidade. Eu vou ter inveja de alguém que vai ter os 2 braços quebrados. Falei, inclusive, que isso aqui tem muito de metáfora aqui. O julgamento de Deus ainda nesta terra, um tanto quanto, e especialmente depois desta vida, especialmente, seja como for. Eu tenho alguém existe ali alguém que eu sei que terão os 2 braços quebrados pelo próprio Deus. E eu estou com inveja dele, que eu não vou ter meus braços quebrados. Não é só que você não vai ter, você vai ser sustentado com 2 braços e tudo. Se tiver 5 braços, Deus ainda lhe sustentaria. O sustento dele, nós temos certeza de que virá.
Hoje pode parecer que ele quebrou seus 2 braços e as 2 pernas. Você pode se abater tanto a ponto de ficar contagiado ou danificado com esse tipo de pensamento. Eu estou liquidado. Como é que Deus faz isso comigo? Ou você vê um outro crente ao lado aqui, sofrendo, mas rapaz, coitado ou coitada, é só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento. Levanta um pouquinho, pá, outra pancada. Nós não entendemos. Deus está quebrando tudo que tem de osso desse pobre coitado aqui. O irmão tão fiel. Parece que quanto mais ele apanha, mais fiel ele fica. Como é que pode? Então, às vezes, a cabeça mesmo do crente dá um nó. E parece que a realidade não é bem o que a Bíblia está dizendo, não. É o que a gente vê ao nosso redor aqui. Mas é porque o que a Bíblia está dizendo tem muito a ver com explicações de coisas que a gente não enxerga. São os olhos de Deus que veem assim. São atitudes que Deus toma, levando em consideração valores não exatamente terrenos, que é o que nós vemos. Você conhece a angústia de um ímpio? Você conhece as horas acordadas de um ímpio? O pavor que ele tem, se for um ímpio rico, de perder o dinheiro dele? Eclesiastes diz que o maior medo do rico é perder. Ele fica escravo, pânico de perder. E a consciência, se não for assunto financeiro, mas a consciência de estar fazendo mal, ter feito, enganando, mentindo. Você conhece a angústia dele, satisfeito com as roupas caras, o carrão, todo satisfeito da vida, e você olha e se sente uma pulga perto do grandão lá. Ou de alguém muito famoso, se não rico, mas um doutorado, badalado, prêmio Nobel, etc. Aí você, eita, sou nada perto de um camarada daquele, que diz que Deus não existe nem cor nenhuma. Pois é, você conhece as angústias dele, você sabe como é a relação dele com a esposa dele, com os filhos dele, mesmo tirando dinheiro de lado. Você sabe, você conhece, mas Deus conhece, e Deus considera essas coisas. E Ele lá conhece a paz que o crente tem dentro do coração, mesmo quebrado no sentido provisório aqui e com problemas grandes ao redor, mas a paz que tem no coração. Ah, pastor, paz? Como é que eu vou ter paz com as 2 pernas e 2 braços quebrados? Irmãozinho, irmãzinha, se você não sabe o que é ter paz no meio de grandes tribulações, você está perdendo muito da vida cristã. O seu conhecimento, não vou dizer o conhecimento não, a sua fé, a sua convicção em Cristo está muito, muito fraca. Muito. Lhe estranha eu falar em paz, e eu vou ser mais ousado, alegria, que está colado na relação dos frutos do Espírito. Paz e alegria está assim, junto do outro. Paz, alegria no meio de problemas. Se isso é estranho a você, leve a sério essa questão, muito a sério. Se você realmente entendeu a mensagem do Evangelho, se você entendeu o que é ser um filho de Deus, se você entendeu o que é ser habitação do Espírito Santo, se você entendeu o que é fruto do Espírito, o que é o poder do Espírito na vida de um crente, é bom você examinar. Se quiser, estou às ordens para nós conversarmos, eu poder, se Deus me permitir, ajudar um pouco com algumas considerações, porque é para ser assim. Está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? É mesmo. É isso mesmo. É isso que eu sinto. As dificuldades que eu já andei, ou ando hoje, grandes dificuldades, eu estou numa paz grande mesmo. Eu choro pelo sofrimento e por todo esse redemoinho na minha vida. Choro, sofro, claro.
mas eu tenho uma paz lá no meu coração que ninguém arranca. Essa é a linguagem. Essa é a linguagem. Eu entendo isso aí que está sendo colocado. E não sei o que estou dizendo, não. São as Escrituras, não só aqui, mas em várias passagens. Muito importante isto. Então, ele vai nos sustentar. Se não aqui, em termos de valores humanos, porque em termos de valores espirituais, sim, ele pode sustentar aqui. Essa tal dessa paz que eu estou falando, interna, essa alegria que eu estou falando, interna, faz parte exatamente deste apoio. Eu lhe sustento. Eu lhe tirei coisas dessa terra valiosa. Eu sei que tirei. Como ele disse para o profeta lá, hoje à noite eu vou levar a menina dos teus olhos. Aquilo é muito forte, falando da esposa dele. Hoje à noite eu vou levar a menina dos teus olhos. E vocês acham que acaba aí? E eu não quero choro. Eu não quero roupa rasgada, que na época mostrava grande sofrimento, cinza na cabeça, mostrando um lamento muito grande. Não quero nada disso. Olhando para sua mulher morta, eu não quero choro, nem quero roupa rasgada. Ok? Senhor, tu sabes o que tu está dizendo. Tu sabes o tamanho do que tu estás me exigindo. Tirar a minha mulher querida, menina dos meus olhos, e eu não posso nem chorar, pode por dentro. Eu não quero lamento, choro, roupa rasgada, isso eu não quero. Agora, por dentro, é óbvio, você pode e vai chorar um bocado. Mas se contenha. É forte. Então, Deus pode fazer com qualquer um de nós, e tem feito muito esse tipo de coisa com muitos de nós, talvez não avisando, né? Hoje à noite eu vou levar. Como ele fez com o profeta, não me lembro o nome, Ezequiel, pois é. Essa é a vida do crente. Agora, para mim, eu sou muito aberto a achar que o choro de Ezequiel foi misturado com paz. Senhor, eu te sirvo, e eu quero continuar te servindo, viúvo ou não. Eu sou o teu servo, pode dispor. Eu não tenho dúvidas que Ezequiel, se tinha um nível espiritual alto, pressupostamente sim, mas essa é a reação. Não é negando, rapaz, você perdeu a esposa ontem, nada, besteira, eu sou crente, rapaz, eu tiro isso de letra. É estranho, não vai ser assim. Pode até ficar muito abalado, muito, não conseguir falar sem chorar discretamente, porque dar escândalo ele não podia, né? Mas mostrar tristeza, o mínimo pelo menos, então, é lógico, claro, é humano, faz parte. E ele sabia disto, e certamente reconhecia isto, mas Deus fez questão. E por que Deus fez questão? Bom, aí só outro para explicar, porque eu não sei. Ele faz assim com uns, e não faz com outros. Então, tem crentes que passam pela vida e parece que sofrem pouco. Sofrem de alguma maneira, mas não muito mais do que a vida em geral traz. E tem outros que são duramente provados. E claro que Davi está pensando muito nesse tipo, né? Os que são provados, porque ele está vendo que de tão sofrido o crente está querendo se revoltar. Está, sem se aguentar, a ponto de dizer, não te indignes, não tenha inveja. Olha bem. Aí ele joga esse mundo de informações aí espetaculares, essas que eu dividi nessas 4 partes. Então, no versículo 22, vamos para o 18, é bonito também. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão.
há muita coisa aqui metafórica, olhando para frente, algumas coisas podem acontecer aqui, muitas vezes não é muito claro, mas seja como for, eu gosto disso, é que o Senhor conhece os dias do crente, o dia a dia, o miúdo do crente, o miudinho. Né? De maneira geral, estou protegido por Deus. Deus protege os crentes de uma maneira muito grande. Deus é Deus, Ele não tem tempo para vendo um, vendo outro, vendo um, vendo outro. Ele pega assim o lote, uma igreja, Ele separa por igreja por igreja, e protege aquela igreja, acompanha o andamento daquela. Não, nada disso. Usando uma palavra muito na moda, né? Personalizado. A maneira como Deus acompanha o seu dia a dia. Hoje Ele lhe acompanhou, está lhe acompanhando agora, vai lhe acompanhar amanhã, independentemente do que irá acontecer, mas está sobre o acompanhamento, o cuidado muito grande de Deus. Isso é muito bom. E no futuro, no julgamento, nós estaremos tranquilos, estaremos fartos, como diz aqui. Versículo 22, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoe, embora eu não quero dar ênfase, que eu já falei nisso. Aí vem, 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Muito bonito isso. 29. Dá vontade de parar e pregar só sobre um versículo desse. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aqui quase a repetição do que nós já falamos. Mas eu quero voltar lá, quando ele diz, possuirão a terra, repetindo, e no 23, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. O crente tem o poder de agradar a Deus. Um réu pode chegar no tribunal, e se ele está sendo julgado por uma causa injusta e tudo, no final um juiz correto, depois de muito examinar, ele diz, não vi nenhum dano aqui, não vi problema nenhum, você está livre. Ok, ótimo, maravilha, estará pulando de alegria. Mas ele não pode dizer que agradou o juiz, né? O juiz não está nem aí. Ele, se está culpado, ele condena de acordo com a lei. Se ele não está culpado, o juiz diz, não está culpado. Muito obrigado pela gentileza, seu juiz, pelo favor que você me fez. Aí ele vai preso. Se ele falar muito de juiz, é bom ele ter cuidado. O juiz não vai ter um juiz sério, vai querer muita conversa com ele. Não, meu amigo, eu não estou devendo, você não está me devendo nada, eu não fiz favor nenhum a você, zero. A facilidade com que eu lhe condenaria aqui, com a facilidade que eu lhe condenaria, eu estou lhe inocentando, porque é correto, é o justo. Você não me agradou e nem deixou de me desagradar. Fico satisfeito, que é mais um cidadão aqui que não praticou esse mal que estão lhe colocando. Aos meus olhos, você não praticou, mas com isso não. O crente, além de ele ser justificado por Deus, considerado quites, e isso é um termo jurídico, o termo justificação, a nossa fé é aceita por Deus como obra, como algo que Deus diz assim, pois eu aceito isso aqui verdadeiramente, e você, porque crê no meu Filho de todo o coração, você me agradou e você agora está quites comigo, ou seja, justificado. Você nem me agradou ainda, você cumpriu a lei. Então, como juiz, quando Deus nos declara justos, não é com alegria ou sem alegria, é com justiça dele. Ele olha como juiz e diz assim, o que você está devendo a mim, a minha santidade?
Aí quando ele olha com o olhar de juiz, o olhar de Deus, ele não vê um pecado. Um pecado naquele grande pecador. Deus ficou míope. Não, claro que não. Então Deus está avaliando errado. Coitado, Deus está meio... porque o homem cheio de pecado e Deus disse que não tem nenhum. Deus já está ficando meio velho, já está entrando no tal do Alzheimer, que não sabe mais o que está fazendo. O homem cheio de pecado declara que o outro lá não tem um pecado só. Tem uma coisa muito errada. Não é que a justiça de Deus não encontra. O que Cristo fez é tão forte, e Cristo coloca a justiça dele na nossa frente de uma maneira tão poderosa, que o olhar laser de Deus não passa dali. Ele só vê justiça. Esse homem, essa mulher é tão justa, tão correta quanto o meu filho. É impressionante isso. Tanto quanto o meu filho está justificado, você está correto, você não me deve nada. Nada em termos morais. Tal foi o peso, a profundidade do que Cristo fez com você. Ele jogou sobre você a justiça dele e eu aceito. Totalmente. Não vejo um pecado em você. Até aí, Deus está agindo como, já disse, um juiz, independentemente de qualquer coisa. Só que vai muito mais, porque além de justificados, nós somos considerados filhos de Deus, que já é uma outra coisa que acontece com o crente. Ele entra na família de Deus. Deus se torna pai. Pronto, aí quando fala pai e filho, aí nós somos, é bem fácil nós compreendermos. O pai geralmente se derrete com o filho, o que o filho faz, o pai quer educar, quer ensinar e tudo, mas tem um coração grande, e eu gosto de dizer, os filhos fragilizam os corações dos pais. Porque qualquer coisa com o filho, toca, chega, dói, e preocupa e tal, é muito forte o poder que um filho tem de agradar ao seu pai, claro, fazendo as coisas que aquele pai gosta. Aí entra, além de justificados por um juiz justo, nós nos tornamos filhos desse juiz, e agora com o poder enorme de agradar este pai. Vocês não podem imaginar, irmãos, o poder que está por detrás disto, da sua condição de poder agradar a Deus. Você é um pecador. Você sabe que é um pecador. Eu sei que sou um pecador. Eu conheço os meus pecados. Lá atrás, há pouco tempo, há muito tempo, ontem, você sabe os seus. E a santidade de Deus, que eu não vou nem dizer que você sabe a santidade, ou conhece a santidade, não, você crê que Ele é santo, porque você não conhece, você não tem noção do que é isto de belo, de bonito e glorioso, chamado de santidade de Deus. É um Deus santo. Nós temos noção assim disso e respeitamos isso. E mesmo assim você é um pecador, pode dizer que tem a condição, pode dizer poder, dado pelo Espírito Santo, de agradar este Deus. Não é só passar no crivo, não é ser só considerado justo, é agradar o coração de Deus. Eu acho que o leitor aqui de Davi já está sentindo uma pulga. Autor, como é que tanta coisa boa com relação a mim e tanta coisa horrorosa com relação ao ímpio, e eu estou aqui com inveja desse pobre miserável, desgraçado aqui, que é esse ímpio? Como é que eu não enxerguei que essas coisas que esse homem ou essa mulher tem, por maiores que sejam aqui em termos de mundo, por mais valiosos que sejam as coisas que tem aqui, por mais seja bajulado,
por homens, grupos, sociedades, países inteiros, bajulam as celebridades e tudo mais. E eu com inveja, olha, se isso não der uma vergonha em nós muito grande, eu não sei o que vai dar, não. Muito bonito isso. 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha, alguns acham que isso aqui é uma promessa. Não é. Ok? Dizendo que nunca houve nesse mundo um justo que foi desamparado, que passou dificuldade, passou até fome, ou os filhos dele ocorreram assim. Isso é uma promessa, e se é uma promessa, está sendo quebrada o tempo todo, porque pessoas crentes passam por todo tipo de provação e tudo. Isso não é promessa, isso é uma experiência pessoal do salmista, no caso de Davi, dizer, eu nunca vi. E este desamparado aqui, não quer dizer que ele não passou por problemas. Você sabe o que significa desamparado no original, no hebraico? Abandonado, deixado de lado, fica aí. Na experiência dele, é que o justo sempre vai ter alguém, experiência dele, de alguém talvez mais pobre do que ele, mais sofrido do que ele, mas não está abandonado, desamparado. Ele tem alguém, tem um grupinho ali, pequeno que seja, que fecha com ele. Pelo menos a primeira parte do versículo, esse desamparado aqui. E quando fala a sua descendência mendigar o pão, está falando de uma extrema pobreza. Então, Davi está dizendo, eu nunca vi um justo, alguém realmente fiel a Deus, que ficou sem pão para comer. É o que ele está dizendo, é a experiência dele, e é o que se espera de crentes. Um crente hoje que faz parte de uma igreja séria, nas Escrituras, formada de crentes de fato. A gente pode imaginar um irmão nosso, no nosso meio, passando fome? Não dá. A não ser que nós todos passemos por alguma dificuldade trágica, mesmo uma guerra, o que pode acontecer, que é outra história. Mesmo assim, estaremos juntinhos antes de morrer, talvez de fome, de perseguição, sei lá o quê, mas antes de morrer, nós estaremos juntinhos ali orando e fechando ali uns com os outros, consolando uns aos outros, não estamos desamparados. É assim que eu explico o versículo 25, que é a causa, às vezes, de alguma discussão. Versículo 27, a segunda parte. Aparta-te do mal, faz o bem, não vou comentar agora, mas essa aqui. Será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Então, uma vez justificados pela fé, como eu já comentei, eles têm a capacidade de serem justos. E Deus ama a justiça. Então, nós podemos atingir um alto grau de justiça, mesmo nessa terra. Não estou aqui nem falando mais daquela justificação, como eu expliquei, que foi um ato, um decreto de Deus que nos considerou justos. Estou falando agora da sua vida, da minha vida, nesta terra, de ser justa, no sentido de fazermos o que é correto, o que é digno, o que é decente, sermos justos com as pessoas, justos com as causas. É nisso que eu estou falando. E o nosso grau de fazer coisas boas, obras boas, justas, dignas, cristãs, é alta. O nosso potencial de enveredar por uma vida dessa é muito alto. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali prometendo poder para quem é um crente fiel, que quer de fato honrar a Deus, que quer de fato agradar a Deus. Ele pode ter certeza que ele vai ser um bocado justo nesta terra, e Deus ama a justiça. Mais uma vez, a capacidade do crente de agradar a Deus. Versículo 33, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, falando do justo, nem o condenará quando for julgado. Na realidade, Paulo, no Novo Testamento, diz que nós já fomos julgados e já fomos aprovados. Então, nós já fomos julgados quando o Espírito Santo nos deu a justiça de Cristo,
E quando Deus disse, como eu acabei de dizer, você está justo, isso foi um julgamento. Então nós somos livres. Vamos ser julgados ainda para efeito das nossas obras, do que fizemos aqui na terra, galardões e tal, mas um julgamento para examinar a sua alma, examinar se você vai ser aprovado ou reprovado para a vida eterna, pode esquecer. O crente nunca vai passar por esse tipo de julgamento. Nunca, porque ele já passou, ele já foi considerado inocente em termos da dívida que tinha com Deus. Versículo 39 e 40 é uma espécie de um resumo do que foi dito sobre os crentes. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Ou seja, Deus está nos protegendo, mesmo no meio de grandes calamidades, e o justo e o ímpio não vai ter a última palavra, não vai ser o último a se regozijar, não vai. As aparências aqui podem enganar um bocado, e tudo isso que a Bíblia ensina é para servir de apoio a nós, de incentivo a nós, para encararmos as dificuldades e dizer, não, eu não vou ceder, não vou me zangar, não vou ficar chateado, não vou me indignar com o ímpio que prospera no meu caminho. Não vou. Coisas horríveis o esperam, coisas espetaculares me esperam, algumas aqui, outras incomparavelmente maiores no céu. Pronto, vou herdar a terra, vou reinar com Cristo, é assim que eu vou alimentar a minha alma, para poder reagir com as coisas do dia a dia. E Deus está comigo de todas as formas. Faz de conta que vocês não ouviram que eu ia falar das duas últimas partes, a terceira e da quarta. Obviamente, encerramos aqui, então fico para a próxima semana falar da quarta parte, que é o quê? A reação ideal do crente nesta vida, levando em conta, considerando tudo o que foi dito em termos do o que espera o ímpio, o que espera o crente, sim, e agora? Como é que a gente faz aqui? É isso que nós vamos ver no próximo domingo, se Deus assim permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente a entender estas coisas, viver essas coisas, vibrar com essas coisas, e não somente isto, mas nos controlar conscientemente. Eu não vou ficar chateado com aquilo que aconteceu, altamente injusto para mim. Não pode, Deus não pode estar enxergando isso. Pode e está. O dia a dia do justo é visto por Deus, está escrito, Senhor. Ou nós acreditamos, ou não acreditamos nisto. E se acreditamos, essas coisas não é para fazerem efeitos tão grandes em nós. Somos humanos, somos fracos, somos falhos, vamos ter nossos momentos de chateação, e assim a fé às vezes balança um pouco, mas volta logo. E de uma maneira mais profunda, não vamos nos abalar, mas ficar tranquilos de que Tu estás conosco todos os dias, e que a vida aqui é dura, é difícil, mas seremos fartamente recompensados, e os ímpios fartamente recompensados também, agora com a Tua ira, não com a Tua misericórdia como foi conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.